Boa noite a todos, aos irmãos, membros da Igreja Batista Maranata, também aqueles que nos visitam. Alguns já têm visitado tão frequentemente que eu acho que não são considerados mais visitantes, né? Então, antes de nós começarmos a ter esse tempo meditando um pouco naquilo que Deus deseja de nós, vamos orar, buscar a presença dEle, sempre é importante, né? Então vamos orar, baixa aí a sua cabeça, juntos. Senhor Deus, louvado seja teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, distantes, mais perto, Senhor Deus, e pensarmos um pouco naquilo que o Senhor tem deixado registrado para nós. Então pedimos que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, para compreendermos e que pela tua graça nos dispormos a obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor nos mostrar, a começar por mim mesmo, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Então, irmãos, algum tempo eu venho pensando nas reações que as pessoas têm, aquelas pessoas que tiveram a sua vida realmente, verdadeiramente tocada pelo Senhor Jesus. E quanto mais eu leio na Bíblia exemplos de pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo Senhor Jesus, mais eu vejo que a reação sempre envolve uma ação movida pela gratidão. Então, na essência de uma vida espiritualmente saudável está um coração grato a Jesus. Não é à toa, então, que Pedro fala isso lá na sua segunda carta, né, no capítulo 1, versículo 9, que traduzindo um pouco nas minhas palavras aqui, os vários versículos, né, ali no início da segunda carta, quem esquece não cresce. Novamente, quem esquece o que Deus fez por ele não cresce espiritualmente. Essa é uma verdade. O dicionário ele nos dá uma definição de gratidão como sendo o reconhecimento por um benefício recebido, a ação de reconhecer ou de prestar reconhecimento a alguém por algo bom. Então a gratidão verdadeira sempre se manifesta em ações concretas, práticas, né? Não que quando a pessoa que é grata age assim, ela está tentando pagar o favor recebido. Não é isso. Ela deseja manifestar o quanto ela reconhece o valor do favor recebido e quanto, aqui em relação a Jesus, nós amamos aquele que nos concedeu esse favor, né? Então o pastor Sacha me escalou 3 vezes para falar, né, nos próximos 8 dias. Alguns vão gostar, outros nem tanto, né? Mas eu vou aproveitar para trazer aqui 3 exemplos de ação movida por gratidão a Jesus que a gente encontra na Palavra de Deus. E no final aplicar esses 3 exemplos na vida, no dia a dia da nossa igreja. Então nós vamos começar hoje com a grata adoração de Maria, irmã de Marta. Maria, irmã de Marta. Tem muitas Marias, né, no Novo Testamento, mas é Maria, irmã de Marta. Algumas vezes essas ações de gratidão parecem não ter um significado prático. Elas não são compreendidas pelas pessoas quando elas veem o que a gente está fazendo. E foi o caso justamente aqui de Maria, né? O episódio é narrado em João capítulo 12, em Marcos capítulo 14, mas nós vamos principalmente estar lendo em Mateus 26, nos versículos 6 a 13. Então, se você deseja aí abrir sua Bíblia, né, você pode abrir em Mateus capítulo 26, e nós vamos estar principalmente lendo aí nos versículos de 6 a 13. Então diz assim a palavra de Deus. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então dá um tempinho aqui, você não precisa ir lá, mas escuta, né? Com atenção, a gente vai dar um pulo lá em João 12 para esclarecer um pouco esse episódio aqui. E depois vamos voltar aqui para Mateus 26. Então, lá em João 12, nós lemos assim, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso é João narrando,
Vamos voltar lá agora em Mateus 26, continuar a ler a partir do versículo 8. Diz assim: depois que Maria derramou, enxugou os pés de Jesus e a casa se encheu com aquele perfume, Mateus narra: vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então esse é o trecho de hoje, para você telefonar para alguém. Você pode ler, são 7 versículos, é um pouco longo, mas no telefone a gente não tem tanta pressa. Então vamos ver o que o Senhor quer nos mostrar através dessa passagem aqui. Nós estamos 6 dias antes da Páscoa, não hoje, na passagem que acabamos de ler. E acontecia uma ceia na casa de alguém chamado Simão o leproso. Com certeza, Simão não era mais leproso, porque senão ele não estaria morando ali em Betânia, não teria sua casa ali no meio da cidade, porque os leprosos tinham que sair, não ficar junto com as demais pessoas. Então era, na verdade, um apelido. Eu gosto de pensar que Jesus curou Simão. E aquele apelido agora, na verdade, lembrava, não só para Simão, mas para todos aqueles que conheciam Simão, a graça que ele tinha recebido de Jesus. Então, na casa de Simão leproso. Então, no meio do jantar, Maria vem, derrama o perfume em Jesus, e pela narrativa a gente vê que tem pelo menos 17 pessoas ali naquela ceia. Nós temos Simão, o dono da casa, Maria, Marta e Lázaro, Jesus e os 12 discípulos que sempre estavam com Jesus. Então, pelo menos 17 pessoas. Mas os 3 personagens principais são Maria, os discípulos e Jesus. Então vamos ver rapidamente, não temos muito tempo, cada um desses personagens principais, começando com Maria. É interessante que Maria é mencionada 3 vezes nos evangelhos. E em todas as 3 vezes ela se prostra aos pés de Jesus. Para e pensa. Em Lucas 10, quando Jesus visita a casa dos 3 irmãos, onde nós encontramos Maria? Aos pés de Jesus, ouvindo o Mestre. Mais adiante, lá em João capítulo 11, nós lemos aquele episódio conhecido da morte e da ressurreição de Lázaro, o irmão de Maria. E nós vimos que com Lázaro morto, quando Jesus chegou onde Maria estava, ela saiu correndo e se prostrou aos pés de Jesus também. E a terceira vez que ela é mencionada é justamente na passagem agora que João esclarece que era Maria, aquela mulher que ungiu Jesus. E é interessante também que todas nessas 3 vezes Maria não foi compreendida pelas pessoas que estavam à volta dela, que viram a atitude dela. Pensa também, lá na casa, durante a visita de Jesus, Marta ficou zangada com Maria. Quando ela saiu correndo para encontrar o mestre após a morte de Lázaro, as pessoas não entenderam porque ela saiu correndo, pensavam que ela ia chorar lá no túmulo de Lázaro. E agora os discípulos estão a criticando aqui. Era uma prática comum naquela época que o hóspede de honra numa ceia fosse ungido com óleo. Mas não um óleo, um perfume tão precioso, um bálsamo como é colocado aqui. Nardo puro. João e Marcos, na sua narrativa, mostram que era mais ou menos 1 ano de trabalho necessário para pagar o quanto que custava aquele perfume. Era uma unção apropriada para um rei. Isso é legal, não é? Uma unção apropriada para um rei. E o Senhor Jesus é rei. Interessante também que o nardo era usado em sepultamentos. Por causa do perfume muito forte, ele cobria aquele cheiro forte do corpo em decomposição. Então, combinando a narrativa de Mateus e João, a gente vê que Maria vem, unge a cabeça e os pés de Jesus e enxuga os pés com seus cabelos. Se a gente lembra que Paulo diz que o cabelo da mulher é a glória dela, naquela época, eu acredito que hoje também, de certa maneira, razão de dar muito valor para o seu cabelo, a gente vê que Maria adorou com o melhor de si, não só com o perfume, mas usando seus cabelos. Então,
ela adorou com o melhor de si. Era uma adoração, eu coloquei aqui, exuberante, abundante, transbordante. E João nos diz então que aquele ato dela de ungir Jesus encheu toda a casa com perfume. Por que Maria fez isso? Ungiu Jesus com um perfume tão caro e enxugou com os cabelos. Alguns comentaristas dizem que ela talvez soubesse, né, que em breve Jesus ia ser morto e ressuscitar. Verdade, Jesus várias vezes tinha falado sobre isso. Então Maria estava se antecipando, ungindo Jesus antes da sua morte, né, quando normalmente o corpo da pessoa seria ungido. Era um ato de fé, um ato de confiança naquilo que Jesus tinha dito, e com certeza um ato de amor. Mas outros comentaristas também levantam a possibilidade que talvez Maria não entendesse tudo o que iria acontecer. Isso é verdade na nossa vida, né? Às vezes a gente age debaixo da direção de Deus e a gente não compreende tudo naquele momento, né? Os discípulos tinham ouvido e não tinham entendido que Jesus ia morrer e ressuscitar. E Maria talvez não entendesse tudo o que iria acontecer, mas com certeza ela estava mostrando grande respeito, grande amor, entendendo ou não o que iria acontecer logo, ali na prisão, morte e ressurreição de Jesus. Era um ato de fé, de confiança em Jesus e de amor ao Mestre. Então essa primeira personagem, os discípulos. A gente tem que correr e vamos agora para... Desculpe, Maria, né? Agora estou correndo tanto, mas não pode perder o bonde, né? Então vamos ver agora os discípulos. A reação dos discípulos foi de protesto. Rapaz, para eles o perfume caríssimo foi desperdiçado com Jesus, acredita? Eles se indignaram e repreenderam Maria. Segundo eles, o perfume podia ser vendido e o dinheiro então dado aos pobres, que aliás na Páscoa era um tempo em que era costume se dar oferta para os pobres, né? Talvez até alguns dos 12 pensassem sinceramente isso, mas ali em João a gente vê o que de fato estava acontecendo no coração de pelo menos um deles, Judas, né? A crítica a Maria soava tão espiritual, vender o perfume e dar para os pobres, mas Judas não se importava com os pobres, e sim com o dinheiro. João 12,6 fala que ele, como tesoureiro do grupo ali de discípulos de Jesus, ele roubava das ofertas que eram dadas. Por isso, vender o perfume significaria mais dinheiro no bolso dele. Judas é uma figura trágica, né? Ele foi tremendamente privilegiado. Entre aquela grupo grande de pessoas que seguiam Jesus, ele foi um dos escolhidos para ser um dos 12. Ele foi revestido de poder. Ele exercitou o poder dele. Se a gente pensa pelo menos naquela missão dos 70 discípulos, né? Então, mas sabe, poder para operar milagres não é prova de salvação. Mateus 7, o próprio Senhor Jesus falou assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Judas não era um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não tinha um novo coração convertido. Em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, falou que um deles não era limpo, justamente Judas. Isso é um tremendo alerta para aqueles que andam no grupo dos cristãos, frequentam as igrejas, podem até estar envolvidos em coisas fantásticas acontecendo, mas não são um deles, um dos cristãos, por não terem entregue sua vida para Jesus. Na verdade, Judas, não Maria, Judas era o desperdiçador, não só de perfume, mas da sua própria vida. Então nós tínhamos Maria, os discípulos e agora finalmente Jesus. Jesus imediatamente veio em defesa de Maria, repreendeu os discípulos e elogiou o que Maria tinha feito. Nota bem, Jesus não criticou os discípulos por estarem preocupados com os pobres. Em várias passagens a gente vê que Jesus era preocupado com as pessoas menos afortunadas. Mas haveria outro momento quando seria possível, até para aqueles discípulos, ajudarem os pobres. E como de fato aconteceu. Jesus os repreendeu por eles não darem valor ao que Maria havia feito. Mesmo a preocupação com os pobres não deve ser maior do que a nossa devoção ao Senhor Jesus. Nada que é consagrado a Jesus com grato coração deve ser chamado de desperdício. Seja uma moedinha de uma viúva pobre, seja um perfume que você tem que trabalhar um ano para comprar.
Jesus disse que Maria fez uma boa ação para comigo. É interessante essa palavra. Ela quer dizer algo não só apropriado, mas lindo, perfeito. Os discípulos não compreendiam o que iria acontecer dentro de 6 dias. Não ia haver outra oportunidade de honrar o Mestre daquela maneira. Maria aproveitou a oportunidade que nunca mais se repetiria. E isso foi lindo, realmente. A grata adoração de Maria não só alegrou o Mestre, mas o texto nos diz que encheu a casa de perfume naquela noite. E, de certa maneira, continua a encher até os dias de hoje, abençoando todo mundo desde então. Que lição nós podemos tirar para as nossas vidas? Já vimos muitas coisas, mas diretamente para as nossas vidas dessa passagem. Eu pensava sobre isso. O mundo sempre calcula a eficiência das ações que a gente desempenha. É aquele balanço entre custo e benefício. Então, se os benefícios são maiores que os custos, a gente faz algo. Infelizmente, dentro da igreja, muitas vezes nossas decisões também são ditadas por quão eficientes são para obter determinado objetivo. Nós, muitas vezes, reclamamos de perfumes desperdiçados. O pastor Sacha, recentemente, acho que foi na terça-feira, nos alertou que é uma busca de sermos muito eficientes, fazermos muita coisa ao mesmo tempo, pode sufocar a intimidade. Ah, como isso é verdade, irmãos, como isso é verdade. Sim, nós devemos ser bons mordomos do que, na verdade, pertence ao Senhor, seja nosso dinheiro, nosso tempo, mas o fator eficiência não é o mais adequado, pelo menos em uma situação, quando nós estamos na presença do nosso Deus, diante do nosso Deus, adorando o nosso Deus. Nós devemos ser bons mordomos, mas o fator eficiência não é o mais importante. Então, na adoração, assim como, por exemplo, no evangelismo, que pensemos sim em eficiência, mas nunca como o fator mais importante daquilo que nós estamos fazendo. Porque talvez algo que pareça um desperdício seja exatamente aquilo que trará mais alegria ao nosso Deus e maior impacto na vida das pessoas, como foi aqui o caso de Maria. Então, 3 lições, estamos chegando perto do final, 3 lições, bem rapidinho, que nós devemos aprender com Maria. A primeira delas, que a adoração de Maria nos encoraja a demonstrarmos nosso amor a Jesus com aquilo que nós temos de melhor. Quão importante Jesus é para você, quão importante Jesus é para mim. Lá em Gênesis nós conhecemos bem a passagem de Abel e Caim. É interessante que o relato fala que Abel trouxe uma oferta das primícias dos seus rebanhos, da gordura do seu rebanho, e Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. Não era só uma questão do tipo da oferta, mas também do coração por trás da oferta, revelado na qualidade daquilo que estava sendo ofertado. Jesus é digno do nosso melhor. Abel sabia disso. Maria sabia disso. Será que eu tenho me lembrado disso? A segunda lição é que a adoração de Maria também nos ensina a aproveitarmos as oportunidades de demonstrarmos nosso amor a Jesus. A não perdermos essas oportunidades de expressarmos nosso amor a Ele, de agirmos como Maria, com grata, exuberante adoração. Maria fez algo especial numa ocasião especial. Era uma oportunidade que não podia ser perdida. Nem sempre nós vamos ter as mesmas oportunidades de adorar o nosso Deus que hoje se abrem para nós. Nós vivemos num tempo especial. Pense só, estamos próximos da Páscoa, quando nós vamos lembrar não só da morte, mas da ressurreição do Senhor Jesus. Mas não somente isso, vamos relembrar isso no meio de uma pandemia ao nosso redor. É um tempo de oportunidades para demonstrarmos nosso amor por Jesus, o quanto ele é importante para nós, de forma exuberante, com gratidão. Como seria apropriado expressarmos nosso amor a Jesus? Agirmos em grata adoração, nos dias de hoje, na Páscoa, em meio a essa pandemia ao nosso redor.
A terceira lição que a gente deve tirar, aprender com Maria, que a atitude de Maria nos ensina que a nossa adoração pode ser usada por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Isso é algo surpreendente e maravilhoso. Mesmo quando Deus glorifica o seu nome, manifesta a sua presença, o Deus invisível, Ele o faz por amor a nós, para de alguma maneira nos abençoar. Deus não é vaidoso, Ele não precisa de elogios. Na essência de quem Deus é, está o fato dele ser amoroso, querer o bem daqueles que o amam. Então, mesmo quando o nome dele é glorificado, isso de alguma maneira reverte em bênçãos para os que amam. A adoração de Maria será lembrada para sempre. Isso é verdade. Nós estamos falando sobre ela hoje, não é? E ao ser lembrada essa adoração que Maria prestou, nós somos desafiados e transformados pelo próprio Deus. O que as gerações futuras vão dizer sobre a maneira como eu e você atravessamos o ano de 2020? Será que eles vão falar de uma adoração exuberante, mesmo no meio da pandemia? Uma adoração que vai os desafiar, a eles, no futuro, a também amar mais o Mestre? Então, concluindo, irmãos, a adoração de Maria nos encoraja a demonstrarmos nosso amor a Jesus com o que nós temos de melhor. Também nos ensina a aproveitarmos as oportunidades de demonstrar esse nosso amor por Jesus. E a nossa adoração pode ser usada por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Maria, essa mulher discreta, é um exemplo de grata e exuberante, belíssima adoração, que nós somos chamados a prestar também. Pois essa é uma das marcas de termos sido tocados pelo amor de Deus. Quando for descoberta uma cura para a Covid-19, isso vai ser motivo de grande alegria e para nós cristãos de agradecermos ao Senhor. Mas hoje nós já podemos agradecer ao Senhor porque a cura de uma doença muito pior, com consequências para toda a eternidade, já foi trazida pelo Senhor Jesus. Essa doença se chama pecado. Jesus não se isolou. Ele veio ao nosso encontro, desceu a esse mundo, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou e disse que um dia voltará. Então essas são razões mais do que suficientes para nós adorarmos de coração, consagrando a Ele o que temos de melhor, mesmo que as pessoas não compreendam o que a gente está fazendo. Bons mordomos, extravagantes adoradores, não por tentarmos pagar o que o Senhor fez por nós, simplesmente por grande gratidão a Ele. Qual é a lição hoje? Resumindo uma frase: aqueles que são verdadeiramente tocados por Jesus são movidos a uma grata e exuberante adoração, que nem sempre vai ser compreendida pelos demais, mas que é aceita pelo Mestre e usada para a sua glória. Vamos orar? Mais uma vez, eu fiz esse exercício de escrever a oração que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque quando nós entramos na presença de alguém importante, é bom nós pensarmos antes o que vamos dizer, não é? Então eu vou ler para os irmãos, essa que é a minha oração nesse momento, e oro para que você se junte a mim nela. Senhor, que nesse tempo em que vivemos, tempo de dúvidas e inquietações, que por Tua graça possamos adorar ao Senhor como o Senhor merece, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos abre hoje, fazer isso por gratidão a Ti, para a Tua glória, Senhor, sabendo que o Senhor irá abençoar também outras pessoas através de nós. No nome do Senhor Jesus, a quem amamos, nós oramos. Amém. É isso, irmão. Deus permitindo, iremos ver nas próximas 2 oportunidades 2 outras reações de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Nós vamos falar sobre a grata obediência do ex-endemoniado gadareno e o grato serviço de Pedro em favor dos irmãos. Mas isso fica mais para diante.
Aproveite hoje para, através das tuas ações, prestar uma grata, exuberante, bela adoração a Jesus, porque ainda dá tempo. Graças a Deus.